8 dias depois de conquistar a América, o Botafogo pinta também todo o território brasileiro de preto e branco. Ganha o Brasileirão de maneira incontestável, indiscutível. As pessoas não defendem essa tese de que o campeonato de pontos corridos premia sempre o melhor, mas não tem dúvida de que ganhou o melhor. Qualquer torcedor que acompanhou o Campeonato Brasileiro vai admitir isso. Ganhou mesmo a melhor equipe. A equipe que mais encantou, a equipe que mostrou o melhor futebol no ano, a equipe que competiu da maneira mais plástica possível, a equipe que foi mais competente nas decisões fora de campo e uma equipe que teve que superar um trauma muito difícil num espaço de tempo muito curto. Eu acho que isso torna ainda mais épico o roteiro do título do Botafogo e nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes eu quero que você deixe o like aí, aproveita também para se inscrever nesse e em todos os canais da TNT Esportes e ativar o sininho para você não perder nossos vídeos e lives aqui. Somente 3 equipes na história ganharam no mesmo ano Brasileiro e Libertadores, para você ter uma dimensão real do feito do Botafogo. O Santos de Pelé em 62-63, quando ele ganha Taça Brasil e Libertadores, Taça Brasil que depois viria a ser reconhecida como o Campeonato Brasileiro da época, e o Flamengo de 2019, aquele Flamengo do Jorge Jesus, que também faz essa dobradinha. É para pouquíssimos na história. E é para pouquíssimos conseguir uma reviravolta como essa um ano depois da maior derrota da história do futebol brasileiro em termos de frustração, em termos de esfarelamento de um time, que foi a perda do título do Brasileiro em 2023. Tratada aí no popular como pipocada, a maior de todas. Institucionalmente, e eu lembro de ter feito muitos vídeos no ano passado, no final do ano passado, quando já tinha começado aquela derrocada do Botafogo, usando essa expressão assim, institucionalmente é um tombo muito difícil de recuperar. É muito difícil você, no curto espaço de tempo, se recuperar do baque emocional, esportivo e financeiro que aquela debacle de 2023 causou no Botafogo. Foi uma hecatombe, sabe? Foi uma bomba atômica que caiu no clube. Mexeu com a confiança de todo mundo, mexeu com o emocional, enfim, mexeu com o planejamento, porque aí o Botafogo, né, depois que precisou trocar o Bruno Lage pelo Thiago Nunes, aí começa o ano com um treinador que claramente não era a melhor opção para aquele momento, aí depois precisa mandar o cara embora do Carioca por causa de uma declaração estapafúrdia depois do clássico contra o Vasco, aí tem que jogar uma pré-Libertadores com o interino. Enfim, o caos que 2023 gerou ainda teve desdobramentos no início de 24 e poderia ter arruinado também a temporada 2024 do Botafogo, porque graças a tudo isso que aconteceu, o Botafogo correu um sério risco de não passar da pré-Libertadores. Graças a toda a derrocada do ano passado, para começo de conversa, ele precisou jogar a pré-Libertadores, porque ele saiu de uma condição de campeão virtual a time classificado para pré. Nem vaga direta ele pegou, tamanha foi a queda. Então, os efeitos disso ainda estavam sendo sentidos em 2024. Mas tem um ponto de virada disso tudo. Eu acho que existem vários acertos da diretoria do Botafogo que a gente vai destacando e que vai entendendo como parte desse processo de construção dos títulos que pintaram. Mas uma dessas decisões, ela é fulcral aqui. A chegada do Arthur Jorge. E a convicção com a qual o Botafogo trabalhou para trazer o Arthur Jorge. Porque, infelizmente, hoje, no mercado de treinadores, no mercado do futebol, se contrata por rótulo, grife, nome ou pelo que tem. Você contrata o que é possível contratar, o que está disponível. Ah, quem é que está desempregado aí? Fulano. Ah, tá bom. Mas o Botafogo não. O Botafogo olhou para o Arthur Jorge e falou, esse é o nosso cara. Nós queremos esse cara, nós queremos esse modelo de jogo. Ah, mas vai ter que esperar mais algumas semanas. Nós vamos esperar. Ah, mas vai ter que estrear em casa na fase de grupos da Libertadores com o interino. Tá bom, é o preço que a gente vai pagar para ter o técnico que a gente quer. Nós vamos pagar esse preço. E aí chega o Arthur Jorge e não só ele
provoca um grande impacto ao time em termos ofensivos. No primeiro jogo em Quito, você vai lembrar, naquela derrota para a LDU, ele começa com 4 atacantes e muita gente temendo que o Botafogo fosse goleado na altitude. Não foi, perdeu por 1-0 e tentou competir, enfim. Mas o Arthur Jorge também provoca uma mudança defensiva que muda tudo e que é central, primordial para o Botafogo conquistar o que conquistou no ano. Ele acertou a dupla de zaga. A zaga do Botafogo era uma água. Não à toa tomou o gol do Aurora na pré-Libertadores, tomou 3 do Júlio Barranquilla em casa. Era uma defesa que não inspirava a menor confiança, com o Lucas Alter caindo em desgraça com a torcida. O Barbosa ganhando um rótulo de atrapalhado até, de um zagueiro exagerado, de um zagueiro maluco. E aí entra o Bastos, que já estava no elenco. O Arthur Jorge promove o Bastos à titularidade. E ele faz com o Barbosa a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro no ano, mas com sobras. Com alguma sobra. Não à toa, o Botafogo, reconhecido como o time que joga bonito, que tem talentos do meio para frente, termina o campeonato com a melhor defesa. O Botafogo tomou 29 gols apenas em 38 jogos. Mérito do Arthur Jorge. Além disso, a gente precisa destacar a entrada do John, que chegou antes do Arthur Jorge, já no Campeonato Carioca. E ele se machuca, inclusive, mas um goleiro que deu a volta por cima, deu a consistência que o Botafogo precisava no gol, porque o Gatito não vinha passando essa confiança, até por ter ficado muito tempo sem jogar, né? Porque era o Perry, o titular absoluto, e não dava muita brecha. E é outro nome, outro pilar desse Botafogo campeão com a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Aliás, falando nesses nomes, na seleção do campeonato, o Botafogo tem 5 jogadores. Tem metade da seleção do campeonato, tem o craque do campeonato e tem o técnico do campeonato. Gente, não tem a menor sombra de dúvida que o Botafogo mereceu ser campeão brasileiro e já deveria ter conquistado isso muito antes. O Botafogo tem na seleção oficial do campeonato John, os 2 zagueiros Barbosa e Bastos, o Marlon Freitas, que é uma história de volta por cima impressionante, e o Luiz Henrique, o talento que tanto desequilibrou, que tanto fez a diferença no campeonato. Então, metade da seleção é do Botafogo. O Palmeiras, o vice-campeão, tem um jogador da seleção do campeonato, que é o Estevão. O Flamengo, terceiro colocado, tem um jogador na seleção, tem 2 jogadores na seleção do campeonato, o Wesley e o Gerson. O Inter tem o Bernabé e o Alan Patrick. E o Corinthians tem o Rodrigo Garro, que acho que não poderia ficar fora de jeito nenhum da seleção do campeonato, um meia que fez a diferença do futebol brasileiro. Uma pena não ter espaço para o Savarino nessa seleção do campeonato. O Botafogo poderia ter emplacado 6 aí. Não seria nenhum crime, nenhum absurdo o Savarino tá aí. Acho que era uma briga muito dura ali com o Garro, principalmente, mas enfim, metade da seleção é do Botafogo. O Botafogo que muda de patamar em termos competitivos, claro, porque ele finalmente entra para o bloco dos campeões da América. Ele agora é um tricampeão brasileiro, um clube dessa expressão, desse tamanho, com essa marca, não pode ficar tanto tempo, 3 décadas praticamente, sem ganhar um título a nível nacional. Então, eu tenho dito nas narrações, né, tenho frisado isso, tenho feito uma ilustração para entender o que é, né, esse momento de virada do Botafogo. É o fim da travessia no deserto. O Botafogo passou 3 décadas, pelo menos, atravessando um deserto de títulos, de conquistas, de relevância, né, com traumas, com rebaixamentos, com gestões desastrosas, e finalmente o Botafogo sai e o Moisés que tira o povo do deserto é John Textor. Esse cara precisa ser exaltado. A gente tem muita dificuldade de elogiar Cartolas, a gente fica com muito medo, com muita preocupação. Agora não é mais aquela figura do Cartola antigo, agora é um dono, é um empresário, é um bilionário, é um investidor, enfim. É um dirigente, né, em outros moldes. É um dirigente do século XXI. Mas esse cara, ele adicionou 2 coisas ao Botafogo. Ele adicionou dinheiro. E nada disso aqui aconteceria sem dinheiro. A gente precisa ser justo, ser claro, ser honesto na análise. O Botafogo também ganhou as 2 competições por dinheiro, porque teve dinheiro, capacidade para investir. Mas ele também teve competência para gastar esse dinheiro. É o que a gente fala. Você trazer jogadores como Almada e Luiz Henrique, eles desequilibraram o campeonato. Você trazer, e não só as contratações caras, as contratações de observação, como um Gregory, por exemplo, que o Botafogo foi lá buscar, como o Igor Jesus, contratações de oportunidade, de scout, sem um investimento elevado e que dão muito retorno. Mas o Textor, além de dinheiro, ele adicionou paixão. E ele cometeu os seus erros nessa dose, às vezes elevada, exagerada de paixão.
Cometeu seus erros. Eu acho que o grande erro do Textor foi a forma como ele conduziu aquelas denúncias, os relatórios de inteligência artificial sobre alguns jogos do Brasileiro de 2023. Acho que o Textor ali foi muito mal. Eu fiz vários vídeos na época e comprei uma briga com parte da torcida do Botafogo naquele momento, mas, enfim, eu não poderia deixar de emitir uma opinião por temor de desagradar alguém, enfim. Não é assim que eu trabalho. Porque é muito delicado, né? Você falar em jogo manipulado, você falar em má intenção sem uma prova concreta, você jogar isso no ar, a honra das pessoas, a dignidade das pessoas. E acho até que o Textor está fazendo um meia-culpa disso. Mas eu acho que isso é um erro, claro que foi um erro, acho que o Textor, inteligente como vai concluir que isso foi um erro, mas o Textor muito mais acertou do que errou, para ser muito justo. O Textor adicionou essa paixão, esse resgate da autoestima. O Textor era o cara, enquanto muito dirigente de time que tá mal, que tá tropeçando, que tá se afastando de um objetivo, se esconde. O Textor, na sequência de tropeços, de empates, ele ia lá, botava a cara. Eu confio nos caras. Não, nós estamos vivos. Não, eu confio neles. Não, nós vamos pra cima. Então, é um cara, é um investidor que ele não só comanda recebendo relatórios, é um cara que tá vivendo o Botafogo. O Botafogo teve a felicidade de ter, nesse primeiro momento, eu não sei se isso vai ser a vida inteira. Eu não tenho como antever como serão os próximos 10, 20 anos de John Textor como dono do Botafogo, não sei. Se ele vai ter sempre esse nível de paixão, de envolvimento, mas em 2024 ele teve demais, demais. Ele é a alma desse projeto, com dinheiro e com coração. Ele adicionou paixão, ele curtiu ser dono do Botafogo, ele está curtindo ser dono do Botafogo. Ele está querendo participar, ele está vibrando, é nítido isso. E brigando pelo Botafogo, às vezes passando do ponto. Mas esse título está demais na conta dele, isso precisa ser dito. Dele, da comissão técnica, do scout, dos jogadores que compraram a briga, principalmente aqueles que superaram as adversidades do último ano. Aí você fala de um Marlon Freitas que entrou na seleção do campeonato, de um Adrielson, cujos jogos decisivos caíram no colo dele e ele deu conta do recado dos jogos decisivos, fazendo até gol contra o Palmeiras. E esse é um ponto importante para a gente lembrar aqui. O Botafogo oscilou no campeonato, como todas as equipes oscilaram. E o Botafogo ficou emparedado, porque se discutiu o lado emocional de fora para dentro. Isso não foi de dentro para fora. Acho que o Botafogo sofreu de uma ansiedade em alguns jogos em que a bola não entrava, pela retranca e pela cera do adversário, mas que em nada, em absolutamente nada, se assemelhavam ao que aconteceu no ano passado. Só que de fora para dentro começou a vir história de fantasma, time não vai aguentar, o time tá tremendo, pipocada 2.0, e aí esses caras se fecharam e falaram, é? É isso que estão dizendo da gente 3 dias antes de pegar o Palmeiras no Allianz Parque? Tá bom. Pau no Palmeiras no Allianz Parque. Ah, é isso que estão dizendo uma semana antes da final da Libertadores? Tá bom. Pau. Ganhamos o jogo com um a menos. Vamos ser campeão da Libertadores com um a menos 90 minutos, metendo 3 gols no Atlético. Ah, a pipocada não vai aguentar. O Internacional no Beira-Rio, melhor campanha do retorno. Ah, não aguenta. Pau. Vitória do Inter contra o Inter dentro do Beira-Rio. Então, esses caras também tiveram muita hombridade ao vestir essa camisa do Botafogo. E não teve nem de longe risco de pipocada. Existiu o risco de não conseguir furar retrancas, porque os adversários entenderam como neutralizar, como segurar o Botafogo, é não dar espaço, é tentar travar o jogo, e isso te dificulta. E nos primeiros jogos, nas primeiras oportunidades em que isso aconteceu de forma mais efetiva, de forma mais intensa, o Botafogo teve dificuldades. Mas mesmo assim, nessa sequência com Cuiabá, Atlético Mineiro, reserva, misto, Vitória, o Botafogo não perdeu. O Botafogo, a última derrota do Brasileiro foi em agosto, na terceira rodada do retorno, ou quarta rodada do retorno, 21ª, terceira rodada do retorno contra o Juventude e Caxias do Sul. Então nada indicava que iria se repetir o filme de 2023. O Botafogo até poderia perder o título, mas não seria nas mesmas condições de 23 e se colocaria um rótulo injusto nesse time. Mas esse time afastou qualquer coisa. Rótulo, fantasma, desconfiança externa, desgaste, porque segurar a pressão que segurou no Beira-Rio, com o desgaste da final, onde você teve que correr 90 minutos com um jogador a menos, isso é coisa pra gente muito grande. E esses caras do Botafogo foram, e terão que ser agora. Porque graças ao nosso calendário desumano, o Botafogo comemora hoje à noite,
na noite desse domingo, e na madrugada de domingo para segunda, 1 da manhã, ele pega um voo de 15 horas para o Catar para jogar na quarta-feira contra o Pachuca. Para tentar chegar no sábado contra o Al-Ahly e tentar chegar na outra semana contra o Real Madrid. Porque a CBF, ela entrega esse presente aos seus filiados. Opa, você foi campeão brasileiro? Você foi competente? Parabéns, vamos te premiar pela competência. Vamos arrebentar com você na disputa do Intercontinental. Se vira para ganhar o Intercontinental. Nós não vamos ajudar em nada, em termos de calendário. Uma lástima. Pelo menos em termos de premiação, o Botafogo sai muito bem desse ano. São 245 milhões de reais em premiação nesse ano de 2024. 192 milhões de reais pela Libertadores, né? São 23 milhões de dólares, aquele checão que estava lá na mão do Textor, lá no Monumental de Nunes. 48 milhões de reais pelo primeiro lugar no Campeonato Brasileiro e mais 5 milhões e pouquinho da Copa do Brasil. O Botafogo acabou caindo nas oitavas da Copa do Brasil para o Bahia. E ainda tem a premiação do Intercontinental, né? Que o Botafogo pode engrossar esses cofres ainda mais. Investir em jogador bom dá retorno. Esse é o grande recado que fica. Claro que nem todas as equipes têm capacidade de investir como o John Textor, né? Mas algumas equipes poderosas do futebol brasileiro, acho que o Palmeiras ele passa a viver uma pressão por investimentos no ano que vem, porque é uma equipe com faturamento na casa de bilhão e que vai ser cobrado por investimentos mais agressivos. É um clube que tem feito janelas tímidas ano após ano. E o Botafogo sobe esse sarrafo. O Botafogo mostra, olha só, gastou, é caro, mas jogador caro, bom, dá retorno. As premiações estão mostrando o impulsionamento da marca Botafogo, o Brasil inteiro voltando a ver o Botafogo em evidência. Isso aí já paga demais, com sobras, com juros, tudo que gastou até agora o John Textor como investidor do Botafogo. E o Botafogo paga com juros também a frustração de 2023. Vamos ganhar o título que faltou em 23? Vamos ganhar 2 então. Vamos fazer o seguinte, não vamos ganhar um só não. Vamos ganhar 2. Vamos ganhar um maior ainda, que é a Libertadores da América. Um ano para a história do Botafogo e do futebol brasileiro. Eu trato o Botafogo como um dos pilares do futebol brasileiro. Pela história, pelos ídolos, pelo impacto em seleção brasileira, em títulos mundiais do Brasil, pela marca, apesar de tudo, ainda muito reconhecida mundo afora. E o Botafogo... Eu acho que eu vou na contramão, sabe? De dizer que o futebol brasileiro tinha uma dívida com o Botafogo. Eu acho que é o contrário. O Botafogo tinha uma dívida com o futebol brasileiro. O Botafogo não poderia ter as gestões que teve, não poderia ser tratado como foi, não poderia ser escanteado como foi, dilapidado como foi. Por gente que sentou na cadeira e comandou esse clube. E que apequenou esse clube. Então, o Botafogo precisava se dar ao respeito. E John Textor trouxe o respeito de volta ao Botafogo de Futebol e Regatas. E com o respeito de volta, os títulos voltaram também e a autoestima do botafoguense também. E principalmente, a paz. O Botafogo agora está em paz para seguir o seu destino. E tomara que seja um destino ainda mais glorioso. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.